não coma estes 3 alimentos. Sergipe quer força nas pernas. Você já sentiu que suas pernas estão ficando mais fracas a cada ano, mesmo se esforçando para comer de forma saudável? Já percebeu que subir uma escada ou levantar-se de uma cadeira parece mais difícil do que deveria? Eu sei o quão frustrante é essa sensação de perda de força. Muitos dos meus pacientes me contam que, mesmo cuidando da alimentação, as pernas continuam moles, cansadas e sem firmeza. Eu sou o Dr. Ricardo Marinho, especialista em envelhecimento e força muscular. Nas últimas 2 décadas, ajudei centenas de pessoas a recuperar firmeza nas pernas e a reconquistar a independência que julgavam perdida. E hoje vou revelar algo que talvez te surpreenda. Existem alimentos que têm fama de saudáveis, mas que na verdade estão drenando a energia das suas pernas e acelerando a fraqueza muscular. E muitas vezes o vilão não é a falta de exercício, mas o que você coloca no prato todos os dias, acreditando estar fazendo bem. No vídeo de hoje, vou revelar 3 alimentos que parecem inofensivos, mas que estão sabotando a sua força e aumentando o risco de quedas e dependência. E mais importante, vou mostrar quais escolhas podem realmente devolver vigor e equilíbrio. Inclusive, eu já vi pacientes que simplesmente ao retirar esses vilões da dieta, conseguiram em poucas semanas sentir menos fadiga, mais firmeza e segurança ao caminhar. Fique comigo até o final porque eu vou te dar essas respostas de forma clara e prática. Agora, vamos direto para o primeiro vilão. O primeiro alimento da lista é o pão branco e as massas refinadas. Você certamente já ouviu que o pão é uma fonte de energia rápida, que dá disposição para começar o dia. E isso é verdade no curto prazo. Mas a virada está aqui. Essa energia vem em forma de picos de açúcar no sangue. Depois de uma rápida explosão de energia, o corpo sofre uma queda brusca, deixando você mais cansado do que antes. Essa oscilação constante desgasta os músculos e, pior ainda, favorece inflamação silenciosa que acelera a perda de massa magra. Pense nos músculos das suas pernas como pilares que precisam de material de construção sólido para se manterem firmes. O pão branco, em vez de fornecer tijolos, entrega apenas areia momentaneante, mas não constrói nada duradouro. Sem proteínas de qualidade e com excesso de glicose, o músculo não se reconstrói após o esforço. O resultado é aquela sensação de pernas pesadas, cansadas e com pouca resistência. E sabe o que mais assusta? Muitos idosos acreditam que estão se alimentando bem ao tomar café da manhã com pão francês e café com leite. Só que, ao longo dos meses, isso mina a musculatura e aumenta a dependência. Agora, se isso já parece preocupante, espere até ouvir o próximo vilão. O segundo alimento da lista são os refrigerantes e bebidas adoçadas. É fácil entender a reputação deles: refrescantes, agradáveis ao paladar e, para muitos, uma companhia quase obrigatória em refeições. Mas aqui está a virada. Essas bebidas estão entre as maiores inimigas dos ossos e músculos. O excesso de açúcar, especialmente a frutose líquida, sobrecarrega o fígado e atrapalha a absorção de nutrientes essenciais para a contração muscular. Além disso, o ácido fosfórico presente em muitos refrigerantes provoca desmineralização óssea, ou seja, enfraquece os ossos exatamente quando você mais precisa deles firmes para evitar quedas. Imagine que o cálcio dos ossos funciona como o concreto que dá rigidez a um prédio. Cada gole de refrigerante retira um pouco desse concreto, deixando a estrutura mais frágil. E quando ossos e músculos enfraquecem juntos, o risco de quedas e fraturas dispara. Eu já acompanhei pacientes que tomavam apenas um copo por dia e não imaginavam que isso estava contribuindo para dores crônicas e fraqueza persistente. E aqui vai um detalhe que poucos sabem. Mesmo as versões Zero Diet não estão isentas de riscos. Embora não tenham açúcar, ainda contêm compostos que atrapalham a microbiota intestinal, reduzindo a absorção de vitaminas e minerais cruciais para a saúde muscular. Ou seja, trocar refrigerante comum por diet não resolve o problema central. Se você ficou impressionado com o impacto das bebidas adoçadas, prepare-se. O próximo vilão é ainda mais chocante, porque é vendido como saudável e até recomendado em muitas dietas matinais. Tô falando dos iogurtes de frutas industrializados. Eles carregam a reputação de serem bons para os ossos e ricos em cálcio e proteína. Mas a realidade é bem diferente. Esses produtos, que muitas vezes aparecem como opção fit nas prateleiras, escondem grandes quantidades de açúcar adicionado, corantes e espessantes. Em vez de fortalecer os músculos, eles funcionam quase como uma sobremesa disfarçada. O problema
é que o excesso de açúcar não só prejudica o controle do peso, mas também bloqueia mecanismos fundamentais de regeneração muscular. Quando o açúcar circula em excesso no sangue, ele se liga às proteínas do corpo em um processo chamado glicação. Esse processo literalmente endurece as fibras e impede a recuperação plena dos músculos, acelerando a sarcopenia, que é a perda natural de massa muscular com a idade. Imagine que você está tentando costurar um tecido para reforçar a roupa, mas alguém derrama cola sobre ele. A agulha não consegue atravessar corretamente e o tecido não se regenera. É exatamente isso que o excesso de açúcar faz com suas fibras musculares. Por isso, mesmo acreditando que estão consumindo algo saudável, muitas pessoas estão, na verdade, sabotando as pernas todos os dias no café da manhã. E é aqui que mora o perigo. Porque se um alimento vendido como saudável pode estar te prejudicando, quantos outros erros você pode estar cometendo sem perceber? Agora que você já conhece os 3 vilões escondidos que enfraquecem suas pernas, vamos falar do que realmente importa. Os heróis da alimentação. Os alimentos que constroem músculos, devolvem energia e protegem sua independência. O primeiro herói é o ovo. Simples, acessível e completo. Por muito tempo, os ovos foram injustiçados por causa do colesterol, mas a ciência mais recente mostra que eles são uma das fontes mais ricas de proteína de alta qualidade. Dentro da clara e da gema, encontramos a leucina, um aminoácido essencial que funciona como um interruptor para a construção muscular. Pense na leucina como o botão de ligar de uma máquina. Sem ela, o músculo não recebe o comando para se regenerar. Em minhas consultas, sempre reforço: um café da manhã com ovos mexidos tem muito mais poder de reconstrução muscular do que um pão branco ou um iogurte adoçado. E o melhor é que os ovos também oferecem vitaminas do complexo B, que ajudam na energia celular. Muitos dos meus pacientes relatam que, ao trocar o pão pelo ovo, passaram a sentir mais firmeza ao levantar da cadeira e mais disposição para caminhar. O segundo herói são as lentilhas. Talvez você não esteja acostumado a consumi-las no dia a dia, mas elas são verdadeiros tesouros nutricionais. As lentilhas são ricas em ferro, magnésio e potássio, minerais indispensáveis para a contração muscular eficiente. Sem esses minerais, as pernas ficam mais propensas a câimbras, tremores e sensação de fraqueza. Além disso, as lentilhas fornecem fibras, que ajudam a manter o intestino saudável e a equilibrar o açúcar no sangue. Isso significa energia mais estável e menos fadiga. Gosto de explicar que as fibras funcionam como um freio suave no carro. Elas evitam que o açúcar suba rápido demais, protegendo tanto os músculos quanto a circulação. Uma sopa de lentilhas, ou um prato simples acompanhado delas, pode ser muito mais eficaz para fortalecer suas pernas do que muitos suplementos caros. O terceiro herói são os peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e cavala. Esses peixes fornecem gorduras boas que combatem a inflamação crônica. Lembra que falamos que os pães brancos e o excesso de açúcar aumentam a inflamação silenciosa, que corrói a musculatura? Pois bem, o ômega 3 atua como um balde de água fria nesse fogo constante. Ele reduz a dor, melhora a recuperação muscular e até favorece a circulação sanguínea, garantindo que mais nutrientes cheguem aos músculos das pernas. Um detalhe importante: não precisa ser salmão caro. A sardinha, tão acessível, é riquíssima em ômega 3 e ainda traz cálcio dos ossinhos. Muitos pacientes que passaram a incluir sardinha 2 vezes por semana relataram menos dor nas pernas e mais confiança para andar longas distâncias. Esses 3 heróis juntos formam um verdadeiro escudo contra a perda de força. Pense assim: o ovo liga a chave da reconstrução, a lentilha fornece os tijolos, e o peixe garante que a obra continue sem ser destruída pela inflamação. É a combinação perfeita para manter suas pernas firmes. E para mostrar que isso não é apenas teoria, eu quero compartilhar uma história real de transformação. A dona Maria, de 68 anos, chegou ao meu consultório reclamando que não conseguia mais subir escadas sem se apoiar no corrimão. Ela dizia sentir as pernas bambas e vivia com medo de cair. Na primeira conversa, percebi que seu café da manhã era sempre o mesmo: pão francês com margarina e um copo de refrigerante diet. À noite, ela costumava tomar iogurte de frutas industrializado, achando que estava fortalecendo os ossos. Expliquei que, sem perceber, ela estava alimentando os vilões que roubavam sua força. Propus uma mudança simples: substituir o pão por ovos, trocar o refrigerante por água com rodelas de limão e incluir lentilhas no almoço. Além disso, recomendei sardinha 2 vezes por semana. No começo,
Ela estranhou. Disse que sentia falta do pão, mas em menos de 3 semanas começou a notar diferença. As pernas, antes pesadas, ficaram mais leves. O MS de Piuá conseguiu subir 2 lances de escada sem parar. 3 meses depois, me contou emocionada que voltou a caminhar na praça com as amigas, algo que tinha abandonado por medo de cair. Essa é a força da nutrição correta. Ela devolve autonomia e dignidade. E aqui está a grande lição. Não é preciso cortar tudo ou viver de dietas restritivas. Basta identificar e eliminar os vilões escondidos e dar espaço para os heróis que sustentam seus músculos. Com pequenas mudanças no prato, você pode recuperar a firmeza das pernas e proteger sua independência. Agora, quero deixar um convite especial. No próximo vídeo, vou mostrar os 3 exercícios simples que a Dona Maria fez junto com essas mudanças na alimentação e que aceleraram ainda mais os resultados. São movimentos seguros, adaptados para quem tem mais de 60 anos e que podem transformar também a sua força e equilíbrio. E eu gostaria de ouvir de você. Qual desses vilões você percebe que mais aparece na sua rotina? Deixe nos comentários sua experiência, porque sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pela mesma luta. E nunca se esqueça, este conteúdo é informativo e não substitui o conselho médico profissional.